O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ser grave que Corina Yoris não tenha conseguido registrar sua candidatura à presidência da Venezuela. Aliás, isso aí foi ridículo, hein, João? Você viu, ela chegou no computador, não conseguiu acessar o computador para fazer a inscrição. Você viu isso aí, João? Foi triste, né, Pitoli? Nós foi até ridículo, trouxemos essa Muito informação bom, aqui. muito bom. De bom nesse caso não teve nada. né, Madugo, tô de olho em você. Fala, João. Bom, Yoris representa o principal grupo de oposição ao atual presidente venezuelano Nicolás Maduro, aliado histórico do presidente Lula. Ela não conseguiu inscrever a candidatura no prazo previsto e, por isso, ficou impedida de concorrer. Bom, essas declarações foram dadas durante uma cerimônia de recepção ao presidente francês Emmanuel Macron em visita ao Brasil. As eleições venezuelanas, agendadas para o dia 28 de julho, estão marcadas por questionamentos e denúncias de perseguição contra opositores do atual regime. Nós temos esse trecho da fala do presidente Lula. Vamos ouvir. A segunda coisa é a questão da Venezuela. Olha, para mim está muito tranquilo. Eu tive com o Maduro na Guiana, numa reunião do CARICOM, e tive uma longa reunião com o Maduro, e disse para o Maduro que a coisa mais importante para restabelecer a normalidade na Venezuela era não ter problema no processo eleitoral. Era que a eleição fosse convocada, sabe, da forma mais democrática possível. O fato de uma candidata ter sido proibida pela justiça de ser candidata não era o agravante, porque vocês não podem se esquecer que aqui no Brasil eu fui proibido de ser candidato quando era o primeiro colocado em todas as pesquisas de opinião pública. O que eu fiz? Eu indiquei um outro candidato. Perdemos as eleições, mas fez parte do jogo democrático. Participei e perdi. Paciência. Tá? Então, eu disse ao Maduro, garanta que seja mais democrática, porque é importante para a Venezuela voltar, sabe, ao mundo, sabe, com normalidade. Bem, eu fiquei surpreso com a decisão, primeira decisão boa da candidata, que foi proibida de ser candidata pela justiça, indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Tá? Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador local e não conseguiu entrar. Então foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata, que por coincidência leva o mesmo nome da candidata que tinha sido proibida de ser candidata. Eu, sinceramente, eu não sei se aqui no Brasil, se eu tivesse um Lula para indicar no meu lugar e não o Haddad, se a gente tinha ganho. Mas o dado concreto é que não tem explicação. Não tem explicação jurídica, política, você proibir um adversário de ser candidato. Tá cada vez mais loucão, hein? Desculpa, mas tá cada vez... O cara tá mais louco que o Batman, hein? Hã? Você viu? Se tivesse um outro Lula para indicar, você não teria ganhado ao invés do Haddad. Já deu uma no Haddad, hein? Hein, João? Já deu uma agulhada no Haddad, hein? Eu entendi assim. Quer dizer, se fosse um outro Lula, eu teria ganhado as eleições. E outra, ô Emílio, relativizando o que aconteceu com a Maria Corina, que proibida foi de disputar a eleição. Ele deu aquela... tem que entender, indicar alguém ao invés de ficar reclamando. Que bom que ela indicou alguém que tem o mesmo nome que ela, enfim. Tal. Veja, nós estamos falando de alguém que está relativizando o fato de uma candidata da oposição de Maduro ter a oportunidade de disputar a eleição. Não pode esquecer isso, né, Emílio? Bom, Pitoli, você pode ver ali pelo tom de voz do Lula que ele está fazendo ali um discurso proforme. Ele está simplesmente jogando palavras ao vento. Quando ele fala do Bolsonaro, ele fica com uma ênfase, ele fala com raiva, espuma, né? E ali, neste caso, dá para ver claramente que ele está simplesmente cumprindo ali o papel dele de fazer o teatrinho, né? Porque ele não tinha o que falar a favor do Maduro nesse tipo de situação. Mas o que é triste, Pitoli, é que se a gente voltar 20 anos no tempo, ou até um pouquinho mais, a Venezuela era o país mais rico da América Latina. E hoje, em termos de PIB per capita, perde inclusive para o Haiti. E um detalhe, a Venezuela é um país que está em cima das maiores reservas petrolíferas do mundo, e é um país que abdicou de extrair petróleo para se tornar um narco-estado.
né? É um país que perdeu mais de 25% da sua população em menos de 20 anos, porque as pessoas lá começaram a passar fome e tem que sair de lá para trabalhar fora da Venezuela para sustentar a sua família, né? Isso que é lamentável. E tem algo agravante. Pelo jeito, a Venezuela não sai dessa ditadura do Maduro tão cedo, Pitoli.